O Via Justiça e as publicidades enganosa e abusiva. Nossas convidadas de hoje, a juíza Cláudia Helena Batista, do Juizado Especial das Relações de Consumo, e Ana Carolina Caram, vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Minas Gerais. Então, deixei uma pergunta no ar para a senhora agora, doutora Cláudia. A publicidade é um direito ou é um dever? Para responder, eu penso que a gente tem que observar como que é a relação jurídica da propaganda hoje. A maioria dos doutrinadores entende que ela é um contrato. Então, se ela é um contrato, ela tem as duas naturezas. Ela é direito e é também dever. Porque no contrato você tem obrigações entre as partes. Se a gente for pensar na propaganda como um direito, nós estaremos lembrando da liberdade de contratar, da liberdade de fazer a escolha das suas, vamos dizer assim, mensagens. E ela se torna um dever no momento em que ela cria para quem veiculou essa propaganda uma obrigação, uma responsabilidade objetiva de responder por aquela propaganda. Então, se ele causou prejuízo a alguém, no caso o consumidor, com a sua propaganda, o consumidor vai ter o seu direito de exigir a reparação, que pode ser tanto material quanto moral. Então, eu penso que ela é um pouco as duas coisas no sistema nosso. E se a gente pensar também na propaganda como algo de informação, ela é também um dever, por exemplo, quando a gente pensa no poder público, que vai fazer a sua propaganda, que é para informar a população, ela se torna também um dever nesse sentido, porque a população tem o direito de saber o que os governantes estão fazendo e tem o direito de ser informada de ações como, por exemplo, campanha de vacinação e tantas outras. Também aí pode haver abuso e também aí nós vamos coibir com um instrumento legal. Doutora Ana Carolina, no bloco anterior a senhora falou em contrapropaganda. Eu pergunto agora, é um instrumento eficaz de sanção? O que eu penso? Essa é a estipulação do nosso Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a gente estava falando, acredito que a retirada imediata dessa propaganda do ar e até muitas vezes a aplicação de uma multa, porque as pessoas têm a mania, a cultura de sentir essa penalidade no bolso, a forma mais eficaz, talvez seja uma solução mais viável. O Via Justiça ouviu o coordenador do PROCON Assembleia, Marcelo Barbosa, sobre a publicidade enganosa. Nós, infelizmente, temos hoje um perfil de um consumidor que faz, por exemplo, compras pela internet apenas por causa do preço. O preço é barato, eu vou comprar. Muitas vezes ele não está precisando, muitas vezes ele não tem dinheiro, muitas vezes ele não sabe quem está por trás desse mundo virtual e ele é vítima simples da publicidade enganosa. Então, uma atenção maior a todo o conteúdo da informação, quem está originando essa informação, vai certamente fazer com que o consumidor, de forma segura, possa contratar o produto ou o serviço advindo daquela publicidade. Doutora Cláudia, a publicidade enganosa na internet, vamos falar sobre esse tema agora. Como ela acontece e como se defender dela? Primeira coisa, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990. E aí, antes desta, vamos dizer assim, esse boom da internet, e evidentemente o legislador não pensou como que seria isso. É claro, por ser uma lei moderna, uma lei de ordem pública, ele permite uma interpretação por analogia, por extensão, mas ainda assim nós carecemos de uma regulamentação um pouco mais efetiva do mundo da internet, que é completamente diferente das mídias tradicionais, rádio, jornais, televisões, porque essa mídia você está mais acostumado a lidar com ela e os instrumentos que a gente tem para coibir a propaganda enganosa e abusiva são mais eficazes e já foram testados. Na internet tudo é uma experimentação. A experiência que eu tenho é de sites falsos, a pessoa, muitas vezes o próprio, vamos pensar, um banco que é clonado o seu site, ali tem um monte de problemas. Você tem uma dificuldade muito grande de responsabilizar o banco pela essa página clonada, por mais que você coloque mecanismos de confiança dentro da internet, eles acabam sendo violados. Então é uma situação nova que está causando muitos problemas, mas que a gente também ainda não tem instrumentos muito eficazes. Os instrumentos são os mesmos, multa, proibição e, acho que falou muito bem o coordenador, o máximo de cautela. Porque tudo aquilo que é novo e que a gente ainda não tem muita cautela. Há algumas regras, comprar sempre em sites confiáveis, fazer uma verificação prévia, não se deixar seduzir pelo primeiro momento, fazer verificações de seguranças daqueles sites. Isso são, vamos dizer assim, recomendações
primordiais para quem está no comércio eletrônico e virtual. Mas, por exemplo, no caso de blogs, né, tem uma pessoa conceituadíssima, mas que não é doutor em medicina, né, doutor em fisioterapia, e as empresas colocam lá, os profissionais, anúncios nesses blogs. Como se defender de uma publicidade enganosa no caso de propaganda enganosa em blogs, doutora Ana Cláudia? O que acontece? Como é que é feita essa responsabilização pelo nosso código? Ela, como falou, ela é objetiva, né, ela é direta, a responsabilidade é civil, né, nosso Código de Defesa do Consumidor, e ela é solidária. Então, muitas vezes, o que eu penso dessa forma de atuação? Aquela pessoa que está levando para a sociedade essa publicidade, se ela for enganosa e houver qualquer tipo de consequência para o consumidor em decorrência daquela publicidade, a responsabilidade ali é dessa cadeia que está sendo apresentada. Inclusive o autor do blog, o dono do blog? Se ele permitiu e recebeu alguma remuneração em decorrência disso aí, eu entendo que sim, a responsabilidade é solidária. Doutora Cláudia, pelo que a senhora falou aí, então, é possível concluir que os internautas estão correndo mais riscos do que os consumidores que estão vendo nas televisões, ouvindo os rádios. E principalmente pela dificuldade de encontrar o responsável. Né? Realmente a responsabilidade é objetiva, mas é por causa da dificuldade. Um blog falso, por exemplo. A pessoa vai falar assim, mas esse blog não é meu, eu não autorizei, não fui eu que coloquei um falso perfil no Facebook. Essa é a dificuldade. Porque diferente, vou dar um exemplo, diferente de uma merchandising indireta, por exemplo, eu me lembro de um caso em que numa novela de grande repercussão veiculou-se lá no meio da novela, é o que a gente chama de propaganda indireta, mas fazendo a propaganda, falando do produto, um certo produto de beleza. E as mulheres todas compraram aquele produto de beleza, porque lá na personagem ela usou e foi uma coisa maravilhosa. Diante daquele não efeito, alguns consumidores entraram com a ação na justiça. Bom, os meios de comunicação, principalmente né, a detentora da novela, alegou que era uma obra de ficção, que não havia nenhuma responsabilidade, porque aquilo estava dentro... Mas a partir do momento que identificou o produto, que falou do produto, que mostrou que aquele produto é o que a gente chama de propaganda indireta, né? Que aquele produto era usado no mercado e existia e tal, ele ultrapassou, ela foi responsabilizada, bem como o fornecedor daquele produto, porque enganou, era uma coisa de emagrecimento, se não me lembro bem, que a mulher tomava o chá e ficava magrinha, uma coisa que eu adoraria, diga-se de passagem, mas que mostrou-se realmente enganosa. Então, essa é uma possibilidade que eu digo seria viável na internet, mas diante da dificuldade de fazer essa identificação do verdadeiro responsável, é que se torna complicado. Porque hoje entra na internet quem quer, e você depois, quando consegue rastrear de onde veio, foi da China, foi de não sei aonde. Então esse é o grande problema, não de responsabilizar, mas a quem responsabilizar e identificar. A doutora Ana Carolina a senhora falou da responsabilidade solidária, não é isso? No caso da publicidade enganosa. Então quer dizer que não só o anunciante, mas também o meio de comunicação, a agência de publicidade, ela pode ser responsabilizada? Sim, ela pode ser responsabilizada, né? Quem está levando para o consumidor diretamente essa informação, se seja ela né, por meio de um jornal, de uma rádio, de uma televisão, elas estão contribuindo para que essa propaganda se espalhe nessa sociedade. E em decorrência desse espalhamento social, né, desse conhecimento, que ocorre esse dano. Então, não é só o fornecedor ali, especificamente, que tem que ser responsável. Né? Existe uma cadeia de reprodução que tem que ter uma fiscalização, tem que ter uma averiguação, tem que ter um controle do que está sendo colocado para as outras pessoas. A senhora falou, doutora Cláudia, que a responsabilidade é objetiva, mas não há nenhum caso de responsabilidade subjetiva em relação à publicidade enganosa? Sim, há vários casos em que é preciso identificar, inclusive pode configurar crime, né? Porque se tratando então de um ato ilícito, doloso, vamos dizer assim, a pessoa quis aquilo, quis aquele resultado, ou agiu com negligência, imprudência ou imperícia, isso vai configurar um plus e certamente pode configurar o crime de propaganda enganosa ou abusiva, e nesse sentido as repercussões são ainda maiores. Agora, eu acho importante também ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor também faz ressalvas até para a responsabilidade objetiva, que é o caso da força maior, né, ou da responsabilidade exclusiva de terceiros, que é onde eu acho que às vezes as empresas podem encontrar um meio de defesa, vamos supor,
E também elas têm um código de autorregulamentação da propaganda para evitar, né, que alguns fornecedores de má-fé cheguem a fazerem a mídia. Então, existe um sistema, como dizer assim, uma cadeia de proteção ao consumidor que, se bem utilizada, faria com que a nossa propaganda fosse muito melhor e mais adequada, né, e cumprisse sua finalidade. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa.